amada igreja, os ouvintes da palavra de Deus, com uma boa tarde de salvação, de vitória para todos aqueles que estão me ouvindo do outro lado, redes nacionais, pelo Facebook. Eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para que todos venham entender o que Deus tem para as nossas vidas e o que Deus faz conosco quando nós temos desejo de servir a Deus de corpo e alma e espírito. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no verso 1 a seguir. Toda uma história que todo mundo conhece sobre a história de Saulo de Tarso. Aquele que mais tarde foi transformado em seu nome em Paulo, devido à sua nacionalidade. Paulo, todos conhecem o apóstolo Paulo da Bíblia, um extraordinário pregador do Evangelho, fez a sua missão conforme o Senhor tinha decretado para ele. Então quero ler aqui um versículo com relação a Paulo, que todos possam entender o que o Senhor tem nessa tarde para passar para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e diz: também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos, uns varões piedosos, foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrando na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões unanimamente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. E ao que todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo o havia iludido com a arte mágica. Mas como crescia em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homem como mulheres. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vemos a palavra do Senhor muito clara, né, irmãos? Muito clara com relação à vida de Paulo. Glória a Deus. Então nós encontramos no versículo 9, quando todo mundo sabe, quando Paulo se converteu. Paulo, quem quer saber, para quem não sabe, Paulo era um judeu da tribo de Benjamim, porém morava em Tarso, na cidade vizinha em Damasco. Estudou na Universidade Coimbra, formado em letra. Mais tarde foi para Jerusalém e fez doutorado em religião. E assim ele pregava acerca da lei e foi instruído pelo mestre em Jerusalém, o maior mestre da época, chamado Gamaliel. Então nós encontramos na palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no verso 1 a seguir, que Paulo, ele tinha um grande zelo pela lei. E quando o Senhor Jesus iniciou seu reino em Jerusalém, com seus discípulos, com seus seguidores, então houve uma grande perseguição, porque eles tinham ciúmes da sua lei e dizia que Paulo estava pregando contra a lei. Então mais tarde nós vamos abordar sobre isso, sobre este assunto. Eu quero dizer sobre a conversão de Paulo. Paulo, porém, era um homem que anteriormente chamava-se Saulo. Saulo era perseguidor dos cristãos. Ele tinha muito ódio dos cristãos porque era zeloso pela lei. E ele chegou a ter o sacerdote para assim
pegar uma permissão para ir até Damasco, para criar uma lei contra este reino de Jesus Cristo, para tentar destruir o reino de Jesus aqui na terra. Então nós encontramos que Paulo, quando ele saiu, que ainda era Saulo, saindo para Damasco, ele estava com o seu exército, que ele era um grande comandante, um homem valente, um homem que era zeloso pela lei, porém era judeu, tinha duas nacionalidades. Ele era judeu e era cidadão romano. Conquistou outra cidadania romana, porque ele trabalhava para os romanos. E assim ele foi até Damasco para encontrar, ver se podia criar uma lei contra o povo de Deus, para tentar deter o reino de Deus, para tentar destruir, para tentar fazer aquele povo parar de anunciar acerca de Cristo Jesus, para anunciar essa salvação que chegou até nós, com grande transformação, assim também como Filipe, ele chegou até Samaria, levando esta palavra de salvação, e a Bíblia diz que os sinais o acompanhavam, porque muitos ouviam e acreditavam, porque os sinais o acompanhavam e o seguiam. Muitos paralíticos andavam, muitos cegos viam, muitas pessoas se convertiam a Cristo Jesus, e muitos que estavam com espírito também saíam, era expelido pela palavra do Senhor. Eu quero dizer que a palavra tem poder. Quando você leva a palavra com poder, o mal não vai resistir na tua vida. Quando você tomar um passo, uma decisão para Cristo, você que ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus como teu Salvador, porque o mal vai afastar de você. Que nós encontramos que Saulo foi procurar uma lei, um decreto, para tentar deter o reino de Deus. Mas ele foi surpreendido com um grande resplendor e uma grande voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Te converta e vai pregar o evangelho. Ele falou, respondeu: quem és tu, Senhor? Ele falou: sou a quem tu persegue. Mas, Senhor, o que tu quer que eu te faça? Deus respondeu para ele: se converta e vai pregar meu evangelho. Porque duro vai ser para ti. Porque o perseguidor vai passar a ser perseguido. Irmãos, a pessoa que procura deter o reino de Deus, atrapalhar o ministério que Deus tem na tua vida, atrapalhar até mesmo você servir a Deus, ele vai cair do cavalo. Porque Saulo, quando ele estava em caminho em Damasco, ele caiu do cavalo. Porque aqueles que procuram deter o reino de Deus aqui na terra, na tua vida, na minha vida, na vida de quem quer que seja, esses vão cair do cavalo. Porque o reino de Deus é indestrutível. O reino de Deus na tua vida que está dentro de você é indestrutível. Ninguém vai poder destruir. Ele se converteu. Caiu cego. Mas ainda caído, ele ainda respirava, eufórico, contra, aleluia, os cristãos. Mas cego ele foi conduzido à casa de Judas, em Tarso. Lá, ele foi conduzido pelo Espírito Santo, porque Deus falou para Judas: Judas, vai chegar um homem aí, que ele está cego. O nome dele é Saulo. Ele é da cidade da Cílicia, em Tarso. Fala que para ele ir até Damasco, na rua chamada direita, lá tem um homem por nome Ananias, que vai orar por ele, vai ensinar ele e vai explicar o que ele deve fazer. E assim aconteceu. Mas Ananias falou: quem? Saulo? Mas Saulo não é aquele assassino, aquele que persegue os cristãos, aqueles que matam, que arrasta as pessoas, que faz grande tumulto contra o povo de Deus? É esse mesmo. Mas quando Deus manda você orar por alguém, ele já autorizou. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Marcos 16:15. Aqueles que crêem e for batizados será salvo, os que não crêem será condenado, e os sinais seguirão aqueles que crêem
em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegares de serpente ou beber de alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e o curarão. Mas ali não era uma enfermidade. Deus feriu. Nós encontramos na Bíblia que Deus fere e Deus cura. Deus sara. Porque ele tem poder, ele feriu Saulo. Porque ele estava tentando destruir o reino de Deus. E o reino de Deus é indestrutível. Eu quero deixar bem claro que ninguém pode destruir o reino de Deus em nossas vidas. Nem mesmo um grande rei, um grande sacerdote não vai poder destruir. Porque o reino de Deus é indestrutível. O que aconteceu? Saulo, anteriormente, ele foi exortado pelo seu mestre, maior mestre da lei, chamado Gamaliel. Homem respeitado, sábio e inteligente. Ele disse: Saulo, se este reino que está sendo estabelecido aqui em Jerusalém for o reino de Deus, não adianta nós perseguir, nós tentar criar lei contra este reino. Não precisa nós levar decreto ao Supremo Tribunal da Justiça para criar uma lei para destruir, para deter este reino. Porque se este reino for de Deus, nós estamos lutando em vão. Porque aquele que luta contra Deus, ele não prevalece. Mas se o reino não for de Deus, ô Saulo, ele vai acabar. Porque muitos reinos se levantaram. Muitos reinos se levantaram com grandes multidões, grandes seguidores, mas todos eles acabaram. Mas aquilo que é de Deus permanece. Aquilo que é de Deus é indestrutível. Assim Deus estava usando Gamaliel para falar com Paulo. Mas mesmo assim Paulo estava tentando fazer aquilo contra a palavra de Deus. E caiu do cavalo. Aquele que atenta qualquer coisa contra o reino de Deus, cai do cavalo. Porque Deus te exalta na terra. Se Deus tem plano na tua vida, a única pessoa que pode destruir isso é você mesmo. Se você não quiser. Mas se Deus tiver um plano e você quer seguir a Ele, você se torna também indestrutível. Indestrutível. Porque Deus está, aleluia, sobre a direção deste reino. Então vamos falar acerca de Ananias. Ananias falou: não vou orar sobre este homem. Mas Deus mandou. Quando Deus manda, você tem que obedecer. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Porque Deus é Deus até do diabo. Ele tem que obedecer. O diabo só toca em você se Deus permitir. Então o que aconteceu? Ananias foi orar para Saulo e aquela escama caiu. E aquele homem se tornou o apóstolo Paulo. Um homem de grandes conhecimentos, grandes experiências. Exemplificou algo poderosos através do decorrer do seu ministério para nós, trazendo como ensinamento. Ele disse para o seu filho Timóteo, está em 2 Timóteo capítulo 2, pois tu, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, porque de ti saia grandes testemunhas, porque aqueles que se alistam para este exército não se embaraçam com as coisas deste mundo, mas a fim de agradar aquele que o alistou, para que tu seja idôneo para ensinar para os outros. Eu quero dizer para você, Deus te escolheu. Deus te elegeu. E se tu permanecer na palavra do Senhor, tu serás indestrutível. E se alguém tentar deter, vai cair do cavalo. Porque Deus vai meter a espada dele e vai ferir. Nós encontramos vários exemplos que Deus feriu pessoas que estavam se levantando contra o reino de Deus. Você não sabe o zelo que Deus tem por aquela pessoa. Você não sabe o plano que Deus tem contra aquela pessoa. Com aquela pessoa. E se você for contra aquela pessoa, você pode cair do cavalo. O que aconteceu? Nós encontramos Filipe. Atos 8, capítulo 5.
Filipe descendo a cidade de Samaria. Lá havia um homem enganador. Um homem mágico, já tinha iludido toda a cidade, desde o menor até o maior. Acreditava naquele homem como um grande homem de Deus. Mas quando a palavra de Deus chegou até aquela grande cidade, que anteriormente era uma capital, era uma maior cidade, era a segunda cidade, a segunda capital de Jerusalém. O que aconteceu? Lá estava pregando o engano. Todo mundo estava vivendo uma mentira, uma farsa. Mas quando a verdade chegou, a verdade, irmão, ela prevalece e a mentira acaba. Porque a mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. Quando a verdade chegou a Samaria, a mentira caiu por terra. Aqueles que estão mentindo contra a tua vida, que estão inventando contra a tua vida, não vai prevalecer. Não vai prevalecer porque Deus está neste comando aqui na terra. O reino é de Jesus. E Jesus é o Todo-Poderoso. Tudo Ele pode fazer na minha vida e na tua vida. É somente você crer. Não adianta, irmãos. Porque quando Deus tem plano em nossa vida, ninguém pode deter, ninguém pode destruir. O que aconteceu? Todo aquele povo de Samaria se converteu, desde o menor até o maior. Porque viu que a palavra de Deus tinha poder, surgir efeito naquele lugar. Pessoas eram curadas, pessoas se convertiam, pessoas ouviam o mistério de Deus. E aquele mentiroso que estava lá, o enganador, o Simão. O Simão já tinha iludido todo mundo. Já tinha iludido todo mundo. Até ele acreditou. Até ele se converteu ao Evangelho. E ainda disse para Pedro e João: o que é que eu faço para também obter este poder? Quanto você quer, eu pago. O reino de Deus não é comprado com dinheiro. O reino de Deus é comprado com jejum, com oração, com dedicação, com meditação na palavra de Deus. O reino de Deus não é reino adquirido pelo poder humano, mas pelo poder de Deus, constituído com poder. Paulo falou: eu não fui ter convosco com palavras persuasivas, mas com palavras de poder, porque o reino de Deus não é constituído por palavras humanas, mas por palavras de poder. Palavra que surge poder. Palavra que gera transformação. Palavra que muda a situação. Palavra que toma a direção certa na nossa vida. Traz Deus para nós. E ninguém pode destruir, senão cai do cavalo. Simão mágico, ele não chegou a cair do cavalo, mas se deu mal. E aí falou assim: que esta tua palavra, tua intenção, não seja para a tua própria perdição. Mas vais orar, pedir perdão a Deus, te converter, porque Deus pode te perdoar. E você pode se tornar um homem de Deus. Mas o coração daquele homem era enganoso. Deus não trabalha em coração enganoso. São aquelas pessoas competidoras. Pessoas que não estão interessadas no reino de Deus, mas estão interessadas em competir. Está querendo se amostrar, está querendo status. Irmãos, e nós não adquirimos pelos nossos próprios méritos. É o Espírito Santo em nossa vida. E o Espírito Santo não habita em templo feito por mão humana. Deus habita no templo feito pelas suas próprias mãos, que somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo e Ele habita em vós. E diz mais: e se esse templo se desfizer, temos um templo no céu, não feito por mão humana, mas por mão eterna nos céus. Quando esse templo se desfizer, aleluia, esse templo vai se transformar em um templo incorruptível, invencível, semelhante ao templo dos anjos, que é o corpo angelical. Corpo transformado. Corpo perfeito. Aqui há deformação por causa do pecado. O pecado deforma.
Mas a educação em Cristo Jesus reforma, reconstrói e se torna perfeito. Porque a palavra tem poder sobre aqueles que estão deformados no pecado. Nós estamos aqui e nós não somos daqui. Nós estamos aqui por passagem. E isso aqui, essa matéria vai ficar aqui. E vai surgir um novo corpo. Uma nova vida. Aleluia, em Cristo Jesus. E nós seremos levados aos céus. E ficaremos junto com Cristo. Amém? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a todos. Esta é a palavra. Eu quero dizer também que enquanto Paulo estava lutando, nós vemos o sofrimento de Paulo por causa do Evangelho. O Evangelho não é constituído por mares de rosas. O Evangelho também tem sofrimento. Aonde mostramos as rosas, mostramos também os espinhos. Aonde surgiu o pão, surgiu também o peixe com as espinhas. Mas temos que saber separar as coisas, senão nós perecemos engasgado com a própria palavra. Tem muitas, irmãos, eu lamento, esta é a minha tristeza. Deus conhece melhor do que eu mesmo. É muitas pessoas que estão embaraçadas com a própria palavra. Porque não buscou entendimento do Espírito Santo. Não procurou buscar de Deus sabedoria. Desculpa, meus irmãos, meus amados ouvintes, meus irmãos em Cristo Jesus. Mas muitos perecem com a própria palavra. Porque ele quer viver uma palavra da forma dele. Mas não é isso que Deus quer. Nós temos que viver uma palavra segundo a vontade de Deus. A vontade de Jesus. Segundo o Evangelho, irmãos. A Bíblia é dotada de misericórdia, de paciência, de amor. De paciência longânima. E o povo não está tendo paciência nem com eles mesmos. Não, nem eles altos não se perdoa quando eles cometem algum delito. Mas o Senhor é riquíssimo em perdoar. Se tem uma coisa, irmão, que Deus, aleluia, vê com uma imensidão, é o perdão, é a misericórdia. É o que ele mais pregava sobre os doutores da lei. E Paulo, irmãos, ele viu, ele teve esta visão, a misericórdia do Senhor. Está, aleluia, no reino de Deus. O reino de Deus não é dotado, irmão, de escravidão. De escravidão não é. O reino de Deus é dotado de misericórdia, de amor, aleluia, de amizade, irmão, de paciência, aleluia. Vamos olhar para o reino de Deus, vamos dar as mãos, vamos abraçar, vamos se tornar um reino mais forte ainda, pela união, pela comunhão um com o outro, sem traição, sem exaltação, porque esses méritos não são nossos, irmãos, esse mérito é de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pequena oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento exaltamos a Tua soberania, a Tua majestade, majestade do Teu Filho, Senhor, e nós acreditamos pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário por nós, para nos remir do pecado. E também, Senhor Jesus, que o Senhor também foi ferido, reputado pelos nossos pecados. Aleluia, mas pelas suas pisaduras nós foram sarados, nós fomos curados, meu Pai. Nós adquirimos, Senhor, aleluia, a Tua palavra, porque a Tua palavra tem poder de jogar por terra toda obra do mal. Meu Deus, que o Senhor alcança estas pessoas que estão distantes, oh Deus. Alcança com a Tua misericórdia, com a Tua paciência, Senhor, com o Teu amor. Meu Pai, que o Senhor estende as Tuas mãos pelo Teu Espírito Santo e repreende toda obra do mal. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, os ministros, oh Pai, deste Evangelho, porque muitos não sabem quanto é duro falar do amor de Cristo, quantas adversidades nós enfrentamos, mas nós acreditamos
acreditamos na vitória, acreditamos que o Senhor é a nossa força. Quando nós estamos fracos, achando que nós estamos fracos, nós estamos fortes, porque quem tem que prevalecer é o Espírito de Deus em nossa vida e não é a força da nossa carne. Senhor, abençoa cada um, Senhor, abrindo os olhos, abrindo o entendimento, Senhor, colocando amor no coração um pelo outro. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando a todos.